e nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, pessoal, tudo bem? Professor Roberto Carlos, História. Cá estou para mais uma aula de um período também muito significativo na história da humanidade, né? Principalmente na história europeia ali, mas ela tem, como sempre, né, seus desdobramentos influencia, né, outras culturas, influencia outros países, né? Ela se estende, né? A herança, o legado, né, desse período aí, ela acaba tendo alguns reflexos em outros continentes também. Estamos falando da Idade Média, conhecida, né, também como a Idade das Trevas, né? Ou a Idade Negra e vários outros apelidos, né, que essa era ganhou. Bem, sobre a Idade Média, nós temos, então, algumas marcas, né, importantes. O feudalismo, né, que ele começa ali com a Alta Idade Média, né, até a sua própria crise, né, já na Baixa Idade Média, no final desse período. Alguns aspectos, a Igreja Católica exercendo grande poder, né, grande influência sobre a sociedade, estando ali também, né, naquela estrutura de poder vigente, né, que se dividia entre senhores feudais, apesar de ser um poder diluído, né, já que a figura do rei não tinha aquela devida importância, né, ou relevância, ou até mesmo poderes, como viria a ter já nos Estados modernos, né, no final da Idade Média. Então, a gente vai entender como estava, então, configurado, constituído o aspecto político, social, econômico também, né, desse período conhecido como Idade Média. Então, para a gente entender, a estrutura política, né, era o poder descentralizado. Como eu disse, um poder diluído, ele era descentralizado. Estava, então, a estrutura política, o poder distribuído entre grandes proprietários de terras, conhecidos como senhores feudais, né? Como eu disse, então, entre os senhores feudais, tinha atuação também, né? A própria atuação da Igreja Católica. Você era um poder, não era um poder formal, mas era um poder, né? Não tinha uma estrutura, não tinha estrutura jurídica, mas tinha todos aqueles preceitos, né, impostos, né, aqueles dogmas da Igreja Católica que acabavam incidindo, né, sobre a população, né, sobre suas práticas, a ideia da heresia, enfim. É um momento, então, em que nós temos a fragmentação do poder, né? Então, na estrutura política, colocamos, então, a Igreja Católica. Então, vamos pensar, então, no início da Idade Média, né? Já vem com a herança romana, né? Ali após a queda, né, do fim do Império Romano, processo de ruralização da economia, né? Após a queda do Império Romano, uma economia, então, a gente vai ter que estar oscilando aqui, verificando todos os momentos aqui, vamos falar de estrutura política. A gente pode fazer algumas inserções política e econômica, né?
Então, a economia era baseada, então, nas trocas naturais, né, a partir da relação de fidelidade, né, de compromisso entre senhores feudais, suzeranos, vassalos, vamos falar disso também. O- Então, essa relação econômica que se dava entre vassalo e suzeranos, senhores feudais, a gente está bem atrelada, né, à própria estrutura política. Então nós temos então uma relação como uma espécie de contrato, né, entre o senhor feudal e esses outros, os vassalos, que vamos entender essa distribuição então, como estava dispostas, né? Homenagem significava então um juramento de fidelidade do vassalo para com o suzerano. Nós temos aqui a investidura também, que era a entrega do feudo para o suzerano, o feudo do vassalo, né? Então, o suzerano é aquele que concedia o feudo. O feudo, então, era aquela porção de terras, né? Que então ficava o suzerano deveria auxiliar, né? Então, o seu vassalo e também prestar toda a assistência, né? Seja de ordem militar, de ordem jurídica. Então, e o vassalo, aquele que recebe o feudo, promete, então, fica com a obrigação, né, de fidelidade e deve então prestar esse serviço militar e todas as necessidades, né, preencher as necessidades dos vassalos. Então era uma relação, a gente vai entender como se funcionava isso também de forma na distribuição do próprio trabalho, né, que acaba movimentando a estrutura econômica desse período, né. Bem, sobre religião aqui, nós temos então, como eu disse, a imposição da Igreja Católica, né? Tínhamos a ideia do Tribunal do Santo Ofício, né? Que punia aqueles que questionavam, né? Algumas designações que eram atribuídas à divindade. Nós trataremos isso, nós tivemos nesse momento também, falaremos na próxima aula, a peste negra, né, que foi uma doença que acometeu, né, a população por um longo período e que em dado momento, entre outras doenças, né, no caso da religião aqui, né, era uma imposição da Igreja Católica a ideia de explicações, né, para determinados acontecimentos, sejam doenças, né, e outros fenômenos naturais atribuídos ao poder divino, né? Ou seja, então estava toda a sociedade, né, submissa a essas, inclusive, punições por parte da Igreja Católica, né? Nós tínhamos então a estrutura da Igreja Católica, que era constituída então nós tínhamos o clero, né? O clero estava distribuído então da seguinte forma: o alto clero, né? Quem compunha o alto clero? Na verdade, os membros da nobreza feudal, com tais papas, bispos. Nós tínhamos então o alto clero, né? E enquanto isso
os integrantes do baixo clero eram membros, né, não exatamente vinculados, não exatamente ligados à nobreza. Então, o baixo clero era composto por figuras como padres e vigários. Nós tínhamos, então, nessa estrutura, né, que ela se mistura ali entre religião, a questão social, que todas estão normalmente interligadas, a ideia da Igreja Católica com seus dogmas. Temos outros aspectos, né, que trataremos ainda nesse contexto de Idade Média, sobre as ações, né, da Igreja Católica, não só as explicações, mas como no tratamento das doenças, né? As doenças naquele tempo eram, quando não se tinha um tratamento adequado, aqueles que se propunham, né, ou aquelas, principalmente as mulheres que tratavam com algumas práticas, né, vamos trazer produtos naturais, né, algumas formas naturais que não devidamente explicadas, comprovadas, não pela ciência que naquele tempo estava, né, estava nos porões, né, da Igreja Católica. Então, algumas pessoas que tentavam tratar esses enfermos eram acusados, inclusive, de bruxaria, né? Então, todas as ações da população eram contidas, eram classificadas pela Igreja, algumas como heréticas, né, no sentido de heresias, eram ofensas a Deus, enfim. Educação, arte e cultura na Idade Média. Então nós temos aqui, só um momento para a água aqui, pessoal, que eu já volto. A educação na Idade Média, ela tinha um caráter, então, além de militar, né, tinha o caráter vinculado totalmente aos preceitos da Igreja Católica. Ou seja, era um conhecimento, educação com conhecimento restrito, né? Lembrando que a ciência, né, o aspecto científico nesse período da Idade Média, ele foi onde estava o conhecimento herdado, né, lá do conhecimento grego, dos filósofos gregos, se encontravam todas essas obras, né, então, em mosteiros, né, alguns monges, né, ligados na Igreja Católica, eram responsáveis por esconder, né, esse conhecimento, esconder essas obras. Então, tudo aquilo que estava destinado a ser colocado, a ser ensinado no período da Idade Média, ele era regulado, né, pela Igreja Católica. E ainda no aspecto educacional, quem tinha acesso à educação, na verdade, eram só aqueles herdeiros, né, ou seja, os filhos da classe nobre, da nobreza, da aristocracia. A educação, então, não se permitia, né, o acesso a toda a população. No que diz respeito à cultura, né, então, nesse apanhado entre educação e arte, nós tínhamos, então, a arte também muito vinculada à própria Igreja Católica, né, no que diz respeito à construção dos castelos, né, das catedrais, a arquitetura, né, nesse sentido de arte, as próprias pinturas, todas, né, grande parte, pelo menos, vinculadas à religiosidade, à Igreja Católica. Não que isso também não seja um legado importante, né, da Idade Média, né? Nem tudo que ocorreu na Idade Média deve ser, então, soterrado, né? Então, a gente, no período já do Renascimento Cultural, a gente
tem sofreu-se muita influência, né? Alguns artistas retrataram, né, obras que trouxeram, né, criaram obras que trouxeram muitos elementos da própria Idade Média, né, da Igreja Católica. Então, as cruzadas, né, nós traremos isso é um bloco de duas aulas, nós traremos sobre as cruzadas. Nós faremos então esse momento aqui, retomando a estrutura política econômica. Bem, a economia, né, nesse contexto, né, ela era agropastoril, né, por assim dizer. Tinha caráter autossuficiente, baseada naquelas trocas naturais, trocas de produtos obtidos, né, a partir do cultivo, né? O comércio, em que contexto estava, em que situação estava o comércio nessa época? O comércio existia, mas era de forma discreta, né? Então, o que predominava era a produção, né, agrícola e aquela realização de trocas, né? Então, como estavam, né, distribuídas as terras? Terras coletivas, reserva senhorial, manso servil. Então, essas terras coletivas, como o próprio nome diz, eram terras, né, de uso comum, onde as pessoas recolhiam dela madeira, né, praticavam a caça, né, era conhecida como a posse coletiva da terra, né. Em contrapartida, só anotar aqui, de uso público ou de uso comum, né, nós tínhamos as reservas senhoriais, ou a reserva senhorial, que eram as terras de propriedade, eram propriedade exclusiva dos senhores feudais. Então, eram terras privadas, né, nesse contexto. E o manso servil, né? O manso servil eram terras utilizadas pelos servos. Vamos entender, né, como funcionava o trabalho dos servos, né, nessas terras, né? Então, os servos trabalhavam nessas terras, né, para manter não só o próprio sustento, mas também tinham algumas obrigações com os senhores feudais, né? Vamos entender como isso funcionava, então, na prática, né? Nós temos aqui, vamos apagar novamente, né, alguns nomes, né, alguns que a gente precisa ter no que diz respeito, né, aquelas obrigações feudais, né, como se davam essas relações sociais, já em relações que apresentavam um nível de exploração já considerável naquela época. Sobre as obrigações feudais, né? Nós temos a corveia, a talha e as banalidades. Bem, a corveia era aquela obrigação, né, que o servo tinha de trabalhar nas terras dos senhores feudais, e toda essa produção iria para quem? Para os senhores feudais, né, uma relação extrema de exploração. Na talha, né, a obrigação do servo era, então,
entregar, né, parte da sua produção para o senhor feudal. Depois vamos entender em que momentos isso, no período de um dia, os servos tinham todas essas obrigações, né? E as banalidades, né, o pagamento feito pelo servo pelo uso das instalações do senhor feudal. Isso nos aproxima numa relação não só de exploração como de escravidão. Então, durante um período de um dia, né, então tinha o servo que, primeiro, produzir, né, uma determinada quantidade, né, para o senhor, né, o senhor feudal, e a parte que então lhe restava desse dia, ele ainda produzia, né, produzia parte para o seu sustento e ainda assim mais havia uma cota da produção, né, realizada naquele seu espaço conhecido como gleba, parte para o senhor feudal. E finalizando, né, as conhecidas banalidades, né, em que esses servos ainda tinham obrigação, tinham um compromisso de fazer um pagamento para o senhor feudal a partir do uso, né, das instalações, né, do senhor feudal, seja, né, para armazenamento, né, daquilo que era produzido, alguns instrumentos, né, agrícolas. Então, era uma situação extremamente de exploração, né? Assim, essa estrutura, então, dessas relações sociais, caracterizada, então, por uma exploração extrema. Nós temos, então, compondo, né, esse aspecto social, porque, na verdade, como a gente não tinha uma estrutura de poder, né, centralizada, ela era diluída, os próprios aspectos no que diz respeito à religião, ao trabalho, à sociedade, enfim, estão todos ligados, né, nessa estrutura política, né, porque a política era o senhor feudal que praticava, né, aquela exploração, a igreja também, lembrando, pessoal, que a igreja naquele momento, qual era o papel da igreja? Economicamente falando, ela também era detentora de algumas de propriedades, né? E também praticava, né, a relação dos indultos, né, para aqueles que trabalhavam em suas terras, né? A igreja então também possuía terras. O que era o indulto, né? O perdão, né, a partir, né, de um período de trabalho. Esses servos, né, eles obtinham então essa indulgência da Igreja Católica, né, a partir de alguns serviços, né. Então, o momento como o poder estava tão dividido, né, mas de alguma forma sempre girando em torno, né, de uma relação de exploração, né, a partir dos feudos, né. Então, compondo ainda essa estrutura social, nós mencionamos o clero, né, que era composto pelo alto clero e baixo clero. Entra então nessa estrutura social a nobreza, né. Fica muito fácil, né, identificar quem era a nobreza, né, pelo menos a parte mais representativa, né, da nobreza. Nós tínhamos senhores feudais, né, também conhecidos como grandes proprietários de terras, que eram responsáveis então pelas atividades administrativas, né, em seus feudos, e também compondo aspectos, né, estimulando a atividade militar, né, naquela época, porque essa ideia dos exércitos, né, das forças armadas sempre estiveram compondo, né, essas estruturas, né, de poder. E naquela parte baixa, né, dessa estrutura aqui, nós tínhamos os trabalhadores, que eram, na verdade, a maioria da população, né?
eram camponeses, né? Estavam ligados àquela relação de trabalho, de trabalhar a terra, né? De dar sustentação, né? Ou sustentar os senhores feudais, né? Que nesse contexto eram responsáveis simplesmente pela administração e organização, né? Dessas terras. Então, todas essas, veremos, né, como esse processo foi durando, né, como ele durou e como ele começa então a entrar em crise, né, a partir de alguns acontecimentos importantes na Idade Média. Galera, por hoje é só. Nós teremos então, fiquem de olho na sequência aqui, na segunda aula sobre a Idade Média, beleza? Nos vemos daqui a pouco. Espero que você assista essa aula em sequência, né, para a gente poder aproveitar o que ainda está muito claro, muito fresco na memória, beleza? Por hoje é só. Grande abraço e até a próxima. Valeu!